Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Módulo 1 Peças de Natal, nosso querido Papai Noel Nicolau. Apelido dele carinhosamente de Nicolau, né? Lembra aí bem Natal. Gente, na aula anterior, nós ensinamos vocês a parte de riscar os moldes, né? E hoje a gente vai para a parte de execução, então, da nossa peça, de costurar e desvirar, né? Para não se estender muito, a gente vai fazendo assim por partes que eu acho bem melhor. Então vamos lá, gente. Ficou faltando um detalhezinho na aula passada que já vou mostrar ali para vocês, que é a parte do risco da botinha. E aí a gente vai ensinar ali vocês todo o trâmite ali dela, tá? Então vamos lá. Todos os moldes já riscados, bem posicionados. Lembrando, gente, com relação à organização dos moldes, né? Para que você não tenha desperdício do teu tecido, né? Lembrando de fazer o encaixe sempre no sentido do fio. Volto a repetir. Óbvio. Vai ficar chato? Não. Para vocês lembrarem de vocês conseguirem fazer da melhor forma aí, tá? Ó, aqui então, eu vou separar o tecido maior aqui. A gente não precisar ficar manuseando um pedaço tão grande de tecido, tá? No tecido pele, gente, em meio metro de tecido, vocês vão fazer dois bonecos, no caso, né? Papai Noel, Mamãe Noel, e ainda sobra um pouquinho. Aqui eu não tô com ele inteiro, então, se for somar outra ponta aqui, dá pra fazer duas peças e ainda sobra um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Ó, então vamos começar aqui. Deixa eu ver se, cameraman, dá pra visualizar ali a questão do risco? Dá? Gente, aqui nas perninhas, essa parte de baixo do pezinho, ele vai encaixado um pedaço de sola no mesmo tecido. Então, aqui a gente não costura. Lá vai estar bem especificado quando é a abertura, pra você não costurar, tá? Então, a gente vai fazer todo o contorno da volta e vai deixar a base em aberto. E o corpinho, a gente também vai costurar toda a volta, e onde é a pence, que é essa fendinha que tem no meio, a gente vai deixar em aberto, e aí depois a gente vai costurar da forma certinha ali pra vocês, tá? Então, vamos lá. Nossa máquina já está aqui posicionadinha, com linha e agulha. Tá sem não passei aqui a linha. Tinha arrebentado da última vez que eu tava mexendo com ela. E aí, eita, eu não arrumei. Mas vamos aqui, porque a gente já deu início ao vídeo, né? Então, vamos lá. Se eu não conseguir, eu peço ajuda para os voluntários, mas acho que fazer de primeiro eu consigo. Vamos lá. Aqui eu tô provando pra vocês que sim, é possível uma pessoa de baixa visão fazer peças artesanais. É só ter um pouquinho de paciência, calma, que a gente chega lá. De tanto colocar a linha, eu já tenho mais ou menos um rumo, mas aqui tá um pouquinho difícil, então eu utilizo o recurso da minha câmera do celular. Então, o que eu faço? Venho aqui, abro a câmera do meu celular. Só um minutinho, gente. Ó, abro a câmera do meu celular, venho aqui, dou um zoom, que aí eu consigo visualizar bem o buraquinho da agulha. E aí eu vou vir aqui, ó. Vou colocar. Tá um pouco difícil por conta da unha grande, né? Foi. Bom, deu certinho aqui, então sem problemas.
já ajustamos. Vamos lá, então. Vou começar costurando aqui pelo pezinho e depois eu mostro pra vocês. Vamos lá. A gente vai costurando junto, que aí depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já... Ó, qual que é o número de ponto que eu tô usando aqui? 3,5 ou 3. Tá? Então, 3,5, 3 é um ponto bem legal, fácil de desmanchar, se caso precisar. Façam as voltinhas com bastante paciência, tá? Se você vê que é uma voltinha muito pequenininha, aí você diminui um pouquinho o ponto, depois aumenta de novo. E, gente, com essa base de corpinho, vocês podem estar fazendo várias outras peças, tá? Mais pra frente a gente vai ter algumas outras aulas, e aí eu vou ensinar vocês a trabalharem o mesmo molde. Na verdade, nesse próprio módulo 1, né, das peças de Natal, o corpinho do Papai Noel e da Mamãe Noel vai ser o mesmo, tá? A gente só vai mudar alguns detalhes na roupinha. Que aí a Mamãe Noel vai estar de vestidinho e o Papai Noel de calça e camiseta, né? Blusa. Não é pra alfinetar o dedo. Deixa eu tirar aqui. Eu coloquei no sentido contrário os alfinetes. A alfinete bem antes, né? Pra vocês não terem problema desse tecido correr. Eu, às vezes, alfineto, às vezes não alfineto. Depende muito da pecinha aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho mais o ponto aqui. Preciso mandar regular a minha máquina. O legal dessa peça, gente, é que não precisa você encher muito ela, porque ele é um Papai Noel que ele não precisa ficar em pé. A gente vai... Depois, na hora da montagem do corpinho, a gente vai colocar aramezinhos nos bracinhos dele. Então, vai dar pra ele segurar alguma coisa na mão, vai dar pra você colocar ele agarradinho na árvore. Enfim. Vamos costurar a cabeça. Só virar aqui. Ó, a abertura da cabeça também vai estar lá no molde. Deixem a abertura sempre sem costurar, porque é por onde a gente vai desvirar e encher. Quando vocês tiverem mais cracks aí na máquina, eu vou começar a fazer um pouquinho mais adiantado para facilitar, né? Mas por enquanto eu prefiro ir costurando junto com vocês. Uma tesoura grande. Vai costurando, tirando os alfinetinhos. Gente, importante, essa daqui, ó, que é a solinha,
do pé, a gente não costura. A gente vai cortar no risco, tá bem especificadinho lá pra vocês, tá? Até já vou cortar aqui antes que eu taque a máquina. Então, ó, eu vou cortar no risco, porque depois a gente vai costurar na base do nosso pezinho. Ó, então, fica 2 solinhas. Agora, costurar os bracinhos e aí só falta o corpinho. Bracinhos também, a gente tem a abertura. Gente, assim, ó, uma coisa que eu vou falar pra vocês que estão começando, né, na parte da costura. Eu acho que eu já falei isso em algum outro vídeo, mas é melhor o feito do que o perfeito. Então, se você não conseguiu fazer a voltinha bem perfeita, se não ficou tão legal assim, não se atentem a isso. Porque tem algumas partes do corpinho, vamos supor assim, o bracinho, essa parte aqui assim, ele vai ficar escondidinho. Então, se ficou alguma coisinha fora do lugar, não tem problema, a blusinha vai esconder, tá? Óbvio que a gente quer sair com a peça 100%, mas no começo nem eu fazia nada. Até hoje, às vezes, não sai 100%. É uma resbaladinha que a gente dá aqui, que às vezes dá um errinho, né? Mas é normal. E se você viu que ficou demais, vai lá, desmancha, costura, faz de novo, tá? Se for algo para você entregar para um cliente, alguma coisa assim, né? Claro que você vai entregar o seu melhor. Então, vai lá com paciência, desmancha e faz de novo. Ó, aqui às vezes, por conta da visão um pouco mais baixa, às vezes eu não consigo encaixar bem certinho no risco. Mas, gente, os bracinhos, eles não são um igual ao outro. Mas assim, ó, é coisa imperceptível, tá? Bem perceptível mesmo. Peraí. Aqui. Ó, deu uma repuxadinha aqui, então deixa eu só vir puxando a linha aqui. Até o final. Eu preciso de uma revisão na minha máquina, com urgência. Ó, vou baixar a minha agulha. Se isso aconteceu aí na sua máquina, em algum momento, baixa a agulha onde você parou de costurar. Aqui enrugou um pouquinho. Então, eu vou vir puxando a linha lá pra baixo. Até sumir o engomadinho. E aí, eu volto aqui pra costurar. Gente, coisas assim acontecem, é normal, que é vida real. Sempre dá retrocesso no início e no final. Se você não sabe o que é retrocesso, a gente já falou no início. Mas é o quê? Dá 2, 3 pontinhos pra trás, 2, 3 pontinhos pra frente e aí continua a costura. Ó. E aí, vamos pro corpinho. O corpinho a gente só vai costurar aqui, então, gente, aqui é a abertura e aqui é a nossa fenda. A gente vai começar daqui, costurar inteiro até o final e vai deixar toda essa parte aberta.
faz a voltinha do pescoço bem devagar, que é menorzinho. Ó, terminei aqui já de costurar. Vou tirar o meu último alfinetinho e aí eu vou cortar isso aqui. Gente, aonde tem voltinha, assim como aqui no bracinho e nas mãozinhas, sempre deem pix até quase encostar na costura. Não encosta na costura, porque senão você vai estragar o seu trabalho. Você vai cortar e vai ficar furado a sua peça. Na cabeça também, já vou mostrar aqui pra vocês também na mendinha ali do pé. Também é necessário. Então, eu vou destacando aqui as peças primeiro. Ó, destaco tudo. E aí, sim, a gente vai começar a tirar a rebarba. Das nossas partes do corpo do Papai Noel. Ó, lembrando que sempre eu uso como regra pra mim, tá? E eu quero dar essa dica pra vocês. Acho que eu já falei em algum outro momento, mas não custa repetir. Ó, vamos supor aqui que a cabeça, né? Então, aqui embaixo tem a nossa abertura. Todo em volta aqui, eu vou cortar bem rente a costura e vou fazer os piques. Rente, né? Ali com uns 2, 3 milímetros. Aqui nessa parte, eu não corto perto. Eu vou deixar um tantão aqui, ó, porque na hora do acabamento, né, ele vai ficar bem melhor, tá? Principalmente fechando o bracinho ali e tudo mais. É bem interessante deixar um espaço bem grande para trabalhar o tecido, que aí não tem perigo de ficar uma coisa mal acabada. Parece que nosso carro abriu. Escutei buzina lá fora. Ó, então eu vou vir aqui ao redor da cabeça. E vou dar os piques. Aqui era uma tesoura bem pequenininha. Por que a gente dá esses piques aqui? Pra cabeça não ficar toda enrugada na hora de encher. Porque se você não faz isso, o tecido ali, ele acaba dando um bloqueio. E não deixa ficar bem redondinho, sabe? Então, ele vai ficar com bastante preguinhas. E aí, não fica legal o trabalho. Nesse caso aqui, como é um Papai Noel que vai touca, vai barba, ainda talvez se ficar alguma coisa, ele não venha aparecer tanto. Mas eu prefiro me assegurar, né? Ó, então fiz toda a volta com pique e aqui embaixo eu deixei esse espaço maior, que pra mim facilita bastante, tá? Aqui na abertura do pé não precisa deixar, tá? Porque a gente vai costurar se fosse na lateral,
aí eu diria pra vocês deixarem, mas como é embaixo, não precisa. Deixar aquele pouquinho a mais, sabe? Aí eu corto tudo. Aí depois eu venho desvirando tudo. Eu tenho meu jeitinho de fazer. Vocês façam aí do jeitinho que vocês acharem melhor. Quando é produção, eu acho mais fácil assim. E até mesmo pra construir peça de 1 a 1, acho que fica mais setorizadinho, fica melhor. Ó, aqui nessa curvinha que eu digo pra você que é muito importante deixar... Ó, tá vendo? Pezinho aqui, né? Fica assim pra baixo. Mas aí que a gente vem, ó, e dá um picotinho bem nessa biquinha aqui pra ele ficar bem certinho depois, sabe? Tinha que ter uma música aí, né? Ó, aqui no bracinho eu vou deixar aquela sobrinha maior também. Pra facilitar no acabamento. Aqui na parte inteira da mãozinha, eu acho interessante dar os piquezinhos, tá? Não só na parte da mãozinha e do ombro, mas aqui também, quando tem curvas. Tudo que tiver curva, gente, procurem fazer isso, que vocês vão ver a diferença na peça de vocês. Faltam só mais um bracinho e um corpinho, e a gente vai dar início. Na próxima aula, eu vou deixar todo o passo a passo adiantado, tá? Porque aí, o passo a passo da Mamãe Noel, ele vai ser o mesmo no Papai Noel. A gente só vai construir a roupinha juntos e a pintura do rostinho daí, tá? Gente, eu quero ver se a gente consegue trazer algumas ferramentas para facilitar o trabalho. E um deles é o vira-boneca. A gente às vezes acha que não é tão essencial, mas depois que a gente tem, a gente não quer mais. É que nem a placa de corte, estilete, essas coisas. Se você ainda não tem, indico você a adquirir, porque faz bastante diferença, tá, gente? As ferramentas, elas estão aí para nos auxiliar, nos ajudar. E sim, tenho certeza que faz diferença. Ó, eu não dava tanto valor para uma tesoura boa. Mas aí quando você começa, né, a fazer produção e coisa assim, aí você começa a ver a necessidade do uso de algo de qualidade, mesmo que você pague um pouquinho mais caro, mas pelo menos você consegue um trabalho mais ágil, enfim. Ó, aqui nas voltinhas da barriguinha do nosso Papai Noel.
também precisa. Já vou ensinar vocês aqui a cortarem a pence. Ó, aqui, nesse Vzinho, vocês vão tirar assim, ó. Eu vou cortar esse triângulo aqui no meio. Tá? Ó. Então, cortei o triângulo aqui no meio. Porque a gente vai costurar. Ó, a gente vai abrir ele dessa forma aqui. E a gente vai passar uma costura aqui e aqui. Então, a minha peça tava assim. Tá? Com a pence. Agora, eu viro ela aqui. Puxo um tecido para um lado e o outro pro outro. Eu vou passar uma costurinha. Então, ó, ficou assim, ó, tá? Tá vendo? Deu bem pra ver, né? Vou repetir. Estava assim. Eu vim aqui, abri esse tecido no meio, no sentido contrário, e vou deixar ele dessa forma aqui, ó. A pence aqui e a pence aqui. Agora, a gente vai passar uma costura assim e assim. Um pezinho de máquina, tá? Ó, alinha bem aqui as duas costuras. Alinha bem. E daí, passa o pezinho de máquina pra fechar essa pence. Por que dessa pence, gente? Essa pence, ela vai deixar o nosso Papai Noel mais barrigudinho, mais gordinho, tá? E também, tipo, pra você sentar o Papai Noel, depois vai ficar melhor também. Aqui, gente, esse molde, ele dá várias possibilidades pra gente, na verdade. A ideia era fazer ele inteiro aramado. Mas eu vou deixar isso pra uma outra peça, pra um outro momento, tá? Eu vou colocar o araminho somente na parte dos bracinhos dele ali. Então, pra vocês poderem utilizar ele de algumas formas aí, tá? Então, ó, ficou dessa forma, agora costuradinho, ó, tá vendo? Aqui as laterais, a pence costurada ali e a outra pence costurada aqui. E aí, agora a gente só vai desvirar as nossas peças. Deixa eu pegar a minha... Ó, se você não tem o vira-boneca, você pode estar utilizando uma pinça dessa, que é a pinça dente de rato, uma coisa assim. É uma pinça, se tiver aí, de costura, né? Que é a pinça de sobrancelha não dá certo, não, porque ela é muito curta. Os fiozinhos a gente vão cortando, aparando, deixando o trabalho bem limpinho. Ó, aqui, hoje tá mais difícil por conta da unha, mas enfim, vamos lá. Ó, vem aqui com o dedo mesmo. E já coloco aqui pra fora. E puxo. Aqui já fica um pouquinho mais difícil, eu venho com a pinça. Então, é nessa hora aqui que esses piques fazem a diferença. Quando você vira o tecido pra dentro, que ele tá todo cortadinho, ele fica melhor espalhadinho. E aí não tem o problema de da mãozinha ficar enrugadinha. Óbvio que se você fez a costura certinho, né? Mas como eu falei, não se atentem a perfeitos acabamentos agora de início, tá? Ó, deixa eu ver aqui, né? Vira o boneco, ele fica bem mais fácil, que você coloca o tubo e ele já desvira, ó. Aí eu sempre venho aqui com a pinça e vou colocar
aqui dentro e venho, ó, ajustando essa costura aqui, ó, sabe? Ó, tá tudo bem assentadinho. A perna não precisa, porque a perna já tem uma abertura maior. Aqui, na verdade, a perninha nem vai precisar de virar, porque a gente vai precisar costurar a bordinha do nosso pé. Então, vai ter que ser ele no avesso mesmo. Já vou ensinar vocês a costurarem ali. E vamos desvirar a cabeça dele. Ai, furei meu tecido. Sem problema. Cuidem com a pinça porque ela fura. Acabei de furar, mas não tem problema que a gente cobre. Ó, venho aqui também com a pinça e vou ajustando toda a costura. Vamos ver o que tá... Campos. Ver o que ele tá... Por favor. Nosso gato fazendo firula. Ó, fechou aqui então. Aí aqui o que a gente vai fazer, ó. As solinhas estão cortadinhas. Você vai vir com a parte maiorzinha que ela tem, parte maiorzinha, mais gordinha, que é a parte da frente do pé e a parte mais magrinha, a parte de trás. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir com a solinha aqui, eu vou abrir esse pezinho. Eu vou alfinetar aqui. Se achar necessário, eu não vou alfinetar. Tem, acho que é bom. Ó, e vou costurar toda a volta. Então, o que que eu fiz? Ó, abri aqui, posicionei a minha solinha. E aí, eu vou costurar toda a volta, tá? A Lilian, por onde você vai desvirar depois, a gente vai deixar uma aberturinha ou no pezinho aqui embaixo, ou dá pra encher também depois aqui por cima. A gente pode fazer um cortinho. Eu vou fazer o corte em cima. E como vai calça também, ele vai ficar fechadinho. Ó, nem vou colocar alfinete, se der errado depois. Vamos lá. Um pezinho de máquina também. Aqui. Dou retrocesso sempre. Ó, o bom do você alfinetar que não precisa ficar ajustando. Já tá tudo no lugar. Ó, alfinetem. Demora um pouquinho mais sem alfinetar, porque você precisa vir alinhando, alinhando, alinhando. Oxi.
Gente, costurar com as unhas grandes não dá muito certo, não. Ó, tá sobrando tecido aqui na bordinha. Eu vou dar uma verificada no molde, mas acho que foi porque eu não alfinetei aqui, ó. Enfim. Ó, aí a gente vai fazer uma... Já costurei aqui, tá, gente? Só vou dar uma verificada depois ali, o que que deu, que ele... Eu acho que só foi por conta do alfinete, que ele não se ajustou conforme era pra ser aqui. Ver se eu troquei o moldezinho da sola, mas acho que não. Ó, aí a gente vai fazer um cortezinho. Então, ele tá assim. Eu vou vir e vou fazer um cortezinho aqui, ó, bem pequenininho, só pra poder desvirar. Cuida pra não pegar as duas partes, né? E aí, numa perninha, a gente vai fazer de um lado e na outra do outro, pra não ter perigo de ficar as duas... Os dois cortes pro mesmo lado, né? Daí fica certinho. Ó. Vou vir aqui com a unha com uma mão mesmo. Não vai dar não. Ó, vou vir aqui com a pinça. Já abri ali. Vou desvirar. Como eu falei pra vocês, só cuida se vocês estiverem usando a pinça pra não furar a peça de vocês, tá? Ó. E aí você vem aqui e desvira. Vem aqui com a pinça e vai ajeitar todo esse pezinho. Gente, se o pezinho não ficar perfeito, não tem problema. A botinha aqui vai cobrir, tá? Só que eu quero analisar o que aconteceu aqui. Que não era pra ter ficado tão torcido assim. Mas enfim, depois na hora de a gente encher, eu visualizo. Eu vou costurar o outro pezinho aqui. E hoje a gente vai fazer essa parte de costura, tá? No próximo a gente vai fazer o enchimento e a finalização da roupinha daí. Ó, vou pegar aqui o outro. Esse aqui eu vou alfinetar pra facilitar a minha vida. Mesmo a gente com prática, às vezes ainda, né? Ó, interessante é vocês virem aqui, marcarem o centro, ó. Marca o centro. Aí você vem aqui, já posiciona bem na... Ó, bem no... Ai, ai. Bem na costurinha. Ó. Eu vou vir aqui com a outra parte. Também vou posicionar aqui no outro lado. Vem aqui com o alfinetinho. Ai, gente, que horrível costurar com isso.
e alfineta também. Vamos ver se vai ficar certinho agora. Gente, eu só vou verificar no meu molde se eu fiz certinho. Peraí. Pode pausar. Depois eu uno os dois. Vamos lá, gente. Já alfinetei aqui, então, pra facilitar, pra ficar bem certinho. Se vocês quiserem, vocês podem fazer, ao invés de fazer o vinco assim com a mão, dá um piquezinho, sabe? Dobra no meio, dá um piquezinho bem de levinho. Eu prefiro vincar, tá? E aí, voltamos aqui, ó. Que assim vai ficar bem melhor de costurar. Quando é coisa assim redonda, gente, é bem melhor você alfinetar pra você ter segurança. Já vai dar diferença de um pezinho pro outro. Mas eu não vou descosturar esse. Também, se você quiser colocar um ponto pequeno, sugiro que você coloque um ponto pequeno. Essa parte é um pouquinho chata de fazer, tá? Mas dá certo. É bem chatinho de fazer, mas dá certo, tá? É com paciência. Meu outro pé vai ficar diferente um pouquinho. Porque eu não alfinetei. Ó, aqui também, ó. Aí eu vou colocar... Ah, tá. Essa perna tava com furo pro lado de lá. Então, agora eu vou ter que fazer com esse furo aqui. Ó, gente, aí vocês... Antes de vocês desvirarem a peça que foi que eu fiz aqui, ó, desvirei antes. Deixa viradinha, faz o corte. Vamos proteger as duas do lado do avesso, né? Então, você vem aqui, ó, vira um pé pra um lado, um pé pro outro, corta, corta, tá? Pra não ter erro de você desvirar a peça e ficar... Vamos ver se deu certo aqui agora. E de ficar com o acabamento do mesmo lado. Corta todos os fiozinhos ali bem com calma. Ó, o pezinho que eu alfinetei ficou bem mais bem costurado do que o outro, tá? Ele ficou com uma preguinha aqui, mas não tem problema. Como eu falei, vai ficar escondidinho. Ó, então, ficou bem certinho, ó. Aí aqui, ó, os cortes estão aqui e as perninhas vão ficar assim, né? Pra dentro, tá? Então, é isso aí.
perninhas já costuradas, todo o corpo já desviradinho. Ó, agora a gente vai pra botinha. Eu escolhi um marronzinho aqui pra compor, mas pode ser preto, da cor que você tiver preferência. Então, já risquei aqui, a parte de cima da botinha fica aberta e a parte de baixo também, tá? Então, agora é só a gente costurar as laterais. Aqui eu escolhi um tecido bem maciozinho pra fazer. Esse daqui é um suede. Mas não é suede de roupa, não é suede de fazer... Como é que fala? Sofá, tá? Aqui vocês podem usar fleece, podem usar o soft também, vai ficar bem legal, tá? Vai ser só um pedacinho. Sempre dando um retrocesso no início e no final da costura. Esse aqui eu nem alfinetei. Acelerei demais. Escapuliu a linha. Você agora passa assim o celular. Tô doida pra ver o resultado desse Papai Noel, sabe? É a primeira peça que eu tô fazendo dele. Eu não fiz peça piloto, gente. Porque geralmente eu faço uma peça piloto. Essa, se literalmente der errado, deu errado aqui com vocês.